Olá, esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Eu sou Igor Mendes, gerente executivo de Growth e Marketing de Produto aqui do Inter, e hoje a gente está com um novo convidado aqui para falar com a gente sobre um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre todo esse universo dos negócios e falando especificamente dessa vez sobre gastronomia e tudo que vem junto com ela, as memórias, as impressões que são geradas nos territórios. Eu estou aqui com o Henrique Gilberto. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado. Para a gente começar, eu sempre gosto de pedir que os nossos convidados se apresentem e falem um pouco sobre como eles gostam de ser reconhecidos dentro do negócio deles. Você pode falar um pouco para a Claro. gente sobre isso, Henrique? Bom, eu sou o Henrique Gilberto, sou cozinheiro, faço parte do Grupo Viela. A gente opera, hoje em dia, 3 casas e tem uma operação paralela também de um bar de vinhos, né? As casas são a Cozinha Tupis, o Forno da Saudade e o Juramento 202. E agora a gente é parceiro também da Casa Tão Longe Tão Perto, do Uhum. BH. O Grupo Viela. No Grupo Vela eu sou o chefe executivo, né? Sou o chefe de cozinha e também um dos sócios, onde a gente trabalha num núcleo que tenta transformar os lugares que a gente opera em uma maneira diferente de olhar a cidade. Ah, muito legal. Na sua apresentação, você fez questão de frisar que você é cozinheiro, né? Por que você gosta de se apresentar bem dessa forma e não como um empreendedor, como um empresário, né? Eu acho que, assim, a minha profissão, de fato, né, o meu ofício, Uhum. onde eu sou especialista, é cozinheiro, né? Fui formado durante mais de 20, né, há mais de 20 anos, me formando ainda, né? Uhum. Sempre é uma eterna graduação, Sim. a cozinha, e esse é o meu ofício de base. A partir desse ofício, né, a cozinha me proporcionou várias outras coisas. Eu sou chefe da minha equipe, né? Sou o chefe executivo da minha equipe, esse é o meu cargo na empresa, mas também sou empresário, né? No caso, empreendedor de, de restaurantes e também desse vetor que a gente usa, que eu vou contar um pouquinho para vocês um pouco mais ao longo da nossa entrevista. Legal. E aí você falou um pouco de cozinha, do ofício, né? A gente tá aqui, né? Apesar do Inter estar no Brasil todo, até fora do Brasil, a gente tem uma origem mineira e a gente Aham. sabe que os mineiros têm uma relação diferente com a cozinha, né? Tem uma relação do dia a dia muito forte, né? Uhum. E em que momento, aí você é mineiro, né? Uhum. Certo? Sim. Também. E em que momento você viu que a cozinha era algo maior para você, assim, que podia se tornar um propósito, né, de Uhum. vida e um negócio também? Eu acho que interessante de você ter comentado sobre como o mineiro enxerga a cozinha, porque a gente tem isso muito forte nas nossas raízes, que Uhum. vem da nossa origem hospitaleira, pelo fato da gente estar num estado que é muito acolhedor, muito por ter sido um estado vetor para o resto do país, né? Perfeito. O maior malha viária, né? Então, assim, desde que os bandeirantes entraram pelo Vale Uhum. do Era Paraíba e passagem descobriram também, ali, é. né, toda a mantiqueira, o espinhaço, enfim. Como o país foi formado mata dentro, né? Uhum. Minas Gerais tem muita importância nisso. Eu acho que isso que construiu a nossa natureza acolhedora, por ser um lugar de passagem, né? E eu acho que essa natureza ela é traduzida muito na cozinha, que é onde o mineiro recebe, né? Acolhe, alimenta, conversa, né? Proseia um bocado. Sim. E eu me vi exatamente nessa atmosfera, né? Dentro da minha família. Todo mundo muito apaixonado por cozinha, todo mundo sabia cozinhar muito bem e muito cedo eu já quis, né? Fazer experiências meus pais ainda moram próximos ali ao Chapuri, que é um restaurante que eu Uhum. coloco como um ícone realmente do país. Eh, e eu fiz uma experiência lá com 15 anos ali e entendi que aquele universo eu queria trabalhar ou Perfeito. me envolver ao máximo, né? Cheguei a passar no vestibular para arquitetura Uhum. e passei, né, nesse período do segundo semestre, né? Então fiquei com Sim. 6 meses livre e fui para Barbacena fazer um curso de cozinheiro e Olha aí, que legal. então, com 17 anos eu já saí de casa e fui me aventurar pela cozinha aí, em Barbacena, depois Rio,
São Paulo, rodei alguns lugares da Europa também. E, enfim, como eu te disse, é uma área que a gente está em eterna formação, né? Ainda tenho vontade de ter mais experiências, não empreendendo, né? Do lado de dentro da cozinha, eu gostaria, mas agora com, Os né, outros 4 desafios, bares, né? 3 filhos, né? Fica mais difícil. Equilibrar tudo, né? É, é isso aí. Legal. E, né, você tem o Grupo Viela, né, que é super reconhecido, né, já, não só em Belo Horizonte, né, vários prêmios também, né, nacionais, enfim. E para quem nunca ouviu falar sobre o Grupo Viela, né, como que você contaria esse seu projeto? E quais são os propósitos, né, que, pelo que a gente já conversou e que você começou a trazer aqui pra gente, é quase uma missão já para você, né? A Viela, o próprio nome diz, mas pouca gente percebe, Uhum. né? A gente conta a nossa história através das vielas da cidade. Uhum. Então, o Jura está na Rua Juramento, 202. A Cozinha Tupis está na Rua dos Tupis. Uhum. E o Forno da Saudade é uma empresa que surgiu no meio da pandemia. E saudade é uma palavra que foi muito usada na Nesse pandemia. período aí. E também é a origem do nosso bairro, né? O Jura, onde nasceu a Uhum. Viela, tá na divisa entre os bairros Pompeia e Saudade. Ah, perfeito. E aí o Forno da Saudade nasceu com esse intuito também de apontar, apesar dele não estar na Saudade, né? Ele está no Carlos Prates. Mas isso traduz um pouco do que a gente entende como empresa, assim, Uhum. né? A gente é uma empresa de transformação de lugares Perfeito. e o vetor que a gente usa é a gastronomia. Eu acho que isso condensa bem do que a gente faz, né? O nosso propósito maior é Uhum. realmente transformar lugares, né? Não é revitalizar, não é trazer vida, porque esses lugares eles já têm vida, né? Eles já têm uma energia ali e a gente só acredita que muitos desses lugares precisam de uma lupa, né? Que precisam de uma atenção maior da cidade para que Sim. ele se transforme em um lugar com mais visibilidade. Uhum. Com isso a gente traz mais segurança, com isso a gente traz mais investimentos para essas regiões. Investimentos que a gente também controla para que não gere realmente uma mudança descontrolada do bairro. Ele não Sim. pode perder essa identidade. Então, o nosso Perfeito. cuidado é esse, né? Eu não... A nossa intenção não é a gentrificação de nenhum dos bairros. Obviamente que ela acontece naturalmente Uhum. com Pelo o movimento em interesse de todo, né? investidores e tudo Sim. mais, mas o nosso trabalho é sempre tentar trazer ao bairro, aos lugares que a gente opera, investimentos, porém a gente tem a rédea muito apertada para que isso não fuja do controle, que não descaracterize uma Uhum. região completamente, né? A história do Mercado Novo é um pouco isso, né? Nós não somos proprietários do Mercado Novo, mas a gente fez, né, lá atrás, em 2018, quando chegamos, um acordo para que aquele lugar ele tivesse sintonia com o que ainda havia, o que já havia ali no mercado de ofícios, né? Então, Uhum. no segundo andar a gente tem um dos maiores parques gráficos da América Latina. No andar térreo, né, que é o primeiro andar, a gente tem um mercado que é um ótimo centro de distribuição de hortifruti, Sim. verduras, que desde a madrugada já chega muita coisa ali. Então, quando a gente chegou ao Mercado Novo, a gente entendeu que precisava pertencer àquele lugar. Então, a Cozinha Tupis, ela abriu fazendo um cardápio semanal. A gente comprava tudo que a gente usava ali no mercado. Ah, Então, o perfeito. cardápio era todo baseado no que a gente encontrava na feira. Os uniformes foram todos feitos no mercado. As impressões gráficas, né, de cardápio, de Uhum. tudo isso, foi sempre feito no mercado, os bonés, enfim. A gente tentou usar dessa política de microeconomia para que a gente gerasse ali internamente uma valorização desses artesãos que estavam ali. Então, muita gente Uhum. prosperou, nem todo mundo, óbvio, Sim. mas muita gente prosperou, entendeu o nosso movimento e a gente tentou sempre ser muito respeitoso aquilo ali. E a gente anda pelo mesmo caminho agora no Forno. A gente tem um novo empreendimento lá, né, que é a Galeria Ficus. Então, Sim. parte dessa incorporação que a gente faz, né, ao lugar é exatamente para trazer oportunidade a outros empreendedores Que a queiram também. colaborar com Perfeito. o que a gente
executa, né? Então a gente não quer ser dono do ponto e só a gente produz. A gente quer dar Aham. espaço para que outras pessoas colaborem e isso faz o nosso mercado crescer, né? Então eu quero que outros bares abram em frente ao meu negócio, que a gente saiba conversar, que a gente Uhum. não conflite completamente em produtos, né? Então é chato quando você vai numa pizzaria e tem outra em frente porque abriu só porque você era uma pizzaria e estava se dando bem ali. Sim. Isso é muito provinciano, isso é muito pequeno para um mercado, né? Então acho que, né, para o mercado de A e B. Então eu gosto muito da autenticidade, eu gosto muito de trazer para perto pessoas que são autênticas, pessoas que são originais e que buscam a sua própria história, não tentam repetir a história de um outro empreendedor que está só porque ele está se dando bem. Então, eu gosto, né, o que me atrai muito são projetos verdadeiros, projetos que têm alma, e é o que a gente tenta trazer nesses espaços que a gente ocupa. Então, essa é a Viela. Então, Basicamente, basicamente se essa é a nossa tornou, linha de raciocínio. se tornou um negócio de transformação de Aham, espaços, né? aham. E que a gastronomia está ali fomentando. Como um vetor para isso, né? Porque é Perfeito. um vetor muito poderoso. A gastronomia é um vetor que consegue levar pessoas a lugares inusitados, né? Que realmente tem é, assim uma ciliaridade, assim, né? Consegue Aham. realmente atingir o interesse das pessoas para falar assim, opa, quero ir nesse bar porque ele é longe, porque ele Aham. é num lugar estranho, porque é um lugar Pelo esquisito, mas a propósito, comida é aham. boa, então eu quero ir lá. Então, fazer as pessoas saírem da zona de conforto para irem visitar lugares Uhum. assim, funciona muito quando a gente trabalha com gastronomia. E a gastronomia, ela tá nesse lugar poderoso, porque tá numa hype aí dos últimos 20 anos, eu devo dizer. Sim, Uma hype que só sobe, mas eu acho que a cultura em si, ela é muito transformadora, né? Você vê iniciativas aqui em Belo Horizonte, como Festa da Luz, sim. o Festival Cura, tanta gente que transforma a cidade, né? Que está fazendo Belo Horizonte se tornar uma cidade tão incrível. Então, eu acho que todo mundo vê numa mesma onda de criatividade que Belo Horizonte passa, que eu sou apaixonado. Muito legal. E quando que você acha que veio essa virada de chave para você, assim, entre a diferença de querer empreender na Uhum. gastronomia, ou seja, ter um negócio de gastronomia por ele Aham. só, e de transformar em algo que vai além disso, né? De ter a gastronomia como esse Ah. vetor. Em que situação no processo ali você entendeu isso? Eu acho que eu sou muito pragmático em relação ao que é a gastronomia de fato, Aham. né? Assim, eu nunca acreditei em gênios, em pessoas que conseguem fazer uma Uhum. mágica e as pessoas vão ali naquele restaurante. Não, Sim. não existe isso, né? Isso aí se diz muito mais, reflete muito mais o ego de um chefe do que Uhum. realmente o negócio. O negócio de gastronomia ele é um negócio extremamente complicado. Sim. Margens voláteis, duras, movimentos inconsistentes. Então, para prosperar nessa área, você precisa ser muito resiliente. A gente precisa ser muito consistente na entrega, fazer sempre. Não é todo dia que vai ser bom. Uhum. Vão ser todos os meses que vão estar bons, porque a gente está sujeito às chuvas. Nosso negócio está vulnerável às chuvas, aos ventos, ao clima, Férias. a férias, a final de novela, a final do Big Sim. Brother. Então, assim, realmente é volátil, né? Então, Sim. a gente é, precisa de consistência. Então, muito por esse pragmatismo ali, muito por essa maneira muito simples de eu enxergar, Uhum. que eu entendi que, ótimo, eu cozinho bem, mas eu preciso transmitir isso no dia a dia. Eu preciso entender meu time, eu preciso entender a limitação do meu time, eu preciso saber até onde esse time, esse espaço, esse equipamento, essa estrutura conseguem entregar uma gastronomia que também conversa com o que está em torno. Uhum. E aí, quando eu olho para cozinha de luxo, para Belo Horizonte, Uhum. eu ainda vejo isso como um peixe fora d'água, assim. Sim. Porque eu acho que a gente tem uma cultura popular tão linda, tão fantástica, que eu acho que tem tanto mais para ser explorado nessa Uhum. área do que numa cozinha que se só coloca uma colher tipo caviar em cima Sim. e faz com qualquer coisa. Eu acho que assim, tem lugar para isso, mas eu sou muito ligado ao território também. Eu quero usar o que eu tenho disponível aqui na região, né? Talvez Perfeito.
ingrediente que eu mais gosto de comer talvez seja, sei lá, mexilhão. Mas... Eu adoro comer conchas em geral, mas eu não sirvo nenhuma delas nas minhas casas, porque eu sei o quanto é importante pegar ela super fresca para poder servir. Perfeito. Então eu acho que para mim não faz sentido, né, nessa matemática, nessa equação da cozinha, o tempo que esse ingrediente demora a chegar para que eu possa produzir, para que eu possa vender. Não fecha a conta. Então o que eu tento servir é o que eu consigo interpretar como não apenas transmita a atmosfera que eu estou servindo isso, como também fale sobre o produto, né? Então, aqui eu tenho o privilégio de usar queijos fantásticos, de carne de porco fantástico, carne de alguns peixes de rio fantásticos, uma galinha maravilhosa, né? A gente tem muita produção de galinha caipira e tudo mais. A gente, no Brasil em geral, a gente tem uma carne de boi espetacular. E os vegetais que a gente tem aqui são raros, únicos, né? Então a gente tem muita coisa Muita de vegetal exclusividade universal, também, né? é universal nosso terreno Perfeito. aqui, né? Então a gente tenta explorar isso. Então essa conexão com o território para a gente, ela é uma assinatura mesmo. Então quando a gente enxergou isso, que isso conversava com a nossa paixão por esse vernacular, da cultura popular brasileira que a gente tem, que a gente adere, e a gente vê que isso é a nossa maior potência, né? Eu acho que o Brasil é uma potência cultural. Acho que para mim, né, a minha opinião, é a música mais fantástica do mundo, mais diversa e mais fantástica. A nossa gastronomia também, e eu acho que assim como em qualquer camada da nossa, né, qualquer desafio da nossa sociedade brasileira, tudo que o brasileiro precisa é de autoconfiança. Então, eu acho que se a gente pode fazer projetos que enalteçam a capacidade do brasileiro de brilhar, de ser incrível, de se achar incrível, eu acho que esse é o projeto que me conquista. Então, eu tenho vontade de falar mais sobre outras culturas alimentares brasileiras, mas farei isso fora de BH. Porque o que torna Belo Horizonte único é o que Belo Horizonte tem exclusivamente. Então, o que eu quero é trazer pessoas a Belo Horizonte para conhecer o que a gente tem aqui. E aí, um dia, eu quero fazer alguma coisa no Rio, na Bahia e por aí vai. Para que eu possa também falar sobre o que eu enxergo daquilo ali. Não apenas porque eu nasci aqui, eu quero falar disso, mas é porque eu estou aqui agora. Eu acho que a nossa transição, ela passa por aí. Muito legal. E você falou em todos os pontos aqui sobre território, sobre, né, essa conexão, né? E falou que o seu negócio é muito sobre, quando você foi explicar sobre o Grupo Vieira, né? São sobre os espaços também. E como é que funciona, de fato, essa escolha dos espaços, assim? Como que vocês fazem essa escolha? Como que vocês conduzem esse processo também? É pura sorte. Eu acho que, na verdade, é uma brincadeira, porque dizem que sorte é o encontro da ocasião com a oportunidade. Eu acho que é um pouco por aí. Né? As coisas, elas aparecem e a gente tenta interpretar. A gente deve ter uma gaveta emperrada de tanta ideia que já surgiu, tanto ponto que já apareceu. E eu, o Rafa e o Luiz, né, que são os meus sócios ali, tudo que a gente olha, a gente quer fazer, né? Então, se deixar, a gente abrir um restaurante por mês. Só que tem análise, hoje em dia a gente aprendeu a fazer uma análise muito mais complexa do que a gente quer aqui. Né? Eu acho que, por exemplo, o capital próprio, ele é muito complicado, né? A gente está falando de um banco aqui, dentro do projeto do Inter aqui. E a gente entende, né? Isso é uma coisa muito importante da gente dizer assim. Investir em restaurantes, investir nessa cadeia, pode ser muito perigoso. Hoje em dia, se você aplica em qualquer fundo que o Inter tem ou qualquer banco tem, vai te dar um resultado muito mais seguro em relação a isso. Então, a gente buscar dinheiro no mercado para abrir um restaurante, eu me sinto incomodado. Por quê? Ou o investidor ele vai estar com uma expectativa alta, vai achar que eu não prosperei o que ele esperava para esse dinheiro dele render, ou ele vai me usar para poder ganhar dinheiro de uma maneira que eu não queira. Perfeito. Você acaba ficando refém um pouco das duas situações. Das duas situações. Então, eu não acho uma troca justa. O que eu acho justo é, se eu vou requalificar um lugar e que ele vai ter valor agregado, o
o espaço em si vai ter valor agregado, eu quero que ele invista no espaço. Perfeito. E ele ganha na valorização desse espaço. Então, o nosso raciocínio é esse, assim. Então, quando a gente vê as possibilidades de crescimento, elas estão atreladas a lugares que têm valores escondidos. A gente costuma dizer que são as joias escondidas. Então, a gente olha para esse espaço, vê a cultura que tinha ali, a história que tinha naquele lugar, quanto ele vale, por que ele vale, e analisa onde a gente tem ali um potencial de crescimento. Se eu pego um ponto caro para poder fazer um restaurante, eu não vou estar agregando nada para esse primeiro lugar, porque outra pessoa já veio aqui como pioneiro, já explorou esse lugar e ele elevou o valor daquilo ali. Se a gente falar do Lourdes, o Tastevan talvez seja um grande impulsionador daquela região. Pode ser que ele não tenha ganhado nada com isso, mas o Tastevan, pela sua consistência durante anos, fazendo um serviço de excelência, acabou por deixar o bairro de Lourdes um bairro agradável para o setor de A&B. Então, depois a gente tem ali o D'Artagnan, que agregou o saudoso favorito, e aí vem outros jogadores que são novos ou antigos, né? O próprio Léo abriu ali no Lourdes e é muito bem sucedido, e tudo isso corrobora para que novos jogadores venham e bebam dessa fonte, bebam dessa atmosfera criada para isso aí. Então, assim, os imóveis que ali valiam pouco, hoje em dia valem muito. Perfeito. Então, a gente analisa nesse sentido. espectro. Onde eu tenho para ganhar, que o investidor vai ganhar junto. Então, hoje em dia, eu raciocínio, o meu raciocínio é dessa maneira. É entender onde eu posso gerar uma receita consistente para quem vai investir na minha ideia, mas que não limite a nossa capacidade de ser autêntico, de ser espontâneo, de ser, sabe, de fazer como a gente acredita. Então, um investimento que ele vem para limitar os nossos sonhos, ele não faz sentido para mim. Entendeu? Legal. Então, acho que é muito isso. Eu não gosto de ninguém coibindo os nossos sonhos, é uma nossa maneira de pensar, porque essa é a nossa expertise, de fato. A gente pode não ser... a gente pode não ter uma expertise incrível para ser financista e ganhar dinheiro especificamente, mas eu entendo que tem que ser uma forma de um subsidiar o sonho do outro. Se o sonho de um é só dinheiro, tudo bem. O meu sonho é mais do que isso. Assim, né? Eu acho que é onde a gente caminha para entender qual lugar explorar e como explorar cada um dos pontos que a gente elabora. E aí, tem obviamente, também um raciocínio, que é um design thinking ali, algo que a gente vai olhar... Como vai conceituar, como vai gerar... sob medida, assim. O que esse lugar conta pra gente depois contar sobre esse lugar. Perfeito. Né? A gente primeiro precisa ouvir a história do lugar pra gente poder saber o que esse lugar tem a falar. Legal. E nesse processo você contou um pouco sobre... Já falou alguma coisa sobre sociedade, sobre... Né, como é a questão da escolha dos lugares, o capital também, né, que é uma questão muito importante para empreender, né, para ser empresário. E se você pudesse falar, entrando um pouco para a área do empreendedorismo, assim, né, dentro de todos esses desafios que você falou, capital, sociedade, que eu sei que devem ter também pontos, e vários outros nossos entrevistados aqui já trouxeram coisas que são positivas e negativas de compartilhar, né, o negócio com outras pessoas. Qual que você acha que é o maior desafio, assim, quando você se decide, de fato, agora eu vou ser um empreendedor? Qual é aquela coisa que você precisa enfrentar os monstros todos os dias para que não desista, assim? Eu acho que existe empreender e empreender na gastronomia. Eu acho que são duas escolas diferentes, né? Eu acho que um bom negócio do setor de hospitalidade, que engloba gastronomia e tudo isso, eu acho que é a combinação perfeita entre duas inteligências, a inteligência corporativa e a inteligência de restaurante. Porque a inteligência de restaurantes, que é a inteligência hospitaleira, ela tem muitas camadas diferentes, porque a principal tecnologia desse setor são as pessoas. Muitos outros empreendimentos, você tem hoje em dia como aplicar tecnologia uma série, né, de várias formas que vão acelerar o seu negócio. O nosso negócio, ele é acelerado pela capacidade que você tem de gerir pessoas. Então, essa é a nossa tecnologia máxima. Então, quanto mais a gente investir nas pessoas, mais nosso negócio
pode trazer resultado. Vai trazer resultado? Não Não se sabe. Mas esse é o Sim. principal desafio. Sim. Eu digo que depois de quase 10 anos de empresa, é que eu realmente estou, e mais de 20 anos de cozinha, que eu realmente estou aprendendo sobre gestão de pessoas agora. Eu acho que esse ano foi muito transformador para mim. Eu estou com uma equipe que está pensando nisso, especialmente. Que é, vamos cuidar das pessoas para que elas cuidem dos nossos clientes. E sem um clichê, sem ser um bordão isso. Tudo melhora em volta. A partir do momento que a gente realmente entende que esse é o foco, que esse é o mecanismo principal, tudo começa a melhorar, como o rio que se abre, assim. Realmente, quando a gente entende que começar a tratar as pessoas de forma justa, mas com acolhimento e com suporte para que essa pessoa se desenvolva, tudo começa a melhorar. Não é ser condescendente, não é, sabe, ficar apenas premiando o funcionário, mas deixar ele numa plataforma justa e clara, para que ele saiba a sua responsabilidade, mas que ele também saiba o êxito de tudo que ele está fazendo, que ele consiga se desenvolver. Então, gerando mais camadas para que a gente consiga fazer esse funcionário se desenvolver dentro da empresa, fazer com que ele realmente percorra um caminho que ele vai ser recompensado financeiramente, mas vai ser recompensado intelectualmente também, se forme como um profissional melhor. Acho que essa troca ela é muito responsável. Nosso setor ele paga muito mal. Nosso setor, infelizmente, ele paga muito mal. As nossas margens são muito apertadas. E a gente tenta cada vez mais proporcionar êxito no nosso êxito, dividindo aos colaboradores. Mas mais do que isso, a gente deixar uma plataforma segura. Estamos trabalhando agora, no dia 3 de agosto, a nossa última cozinha que não trabalha 5x2 vai virar 5x2. A gente já tem operações que são 4x3. A gente quer cada vez mais que a gente tenha e crie recursos para que o nosso colaborador ele tenha um momento para descansar, para viver, porque é um setor muito cansativo. A gente trabalha horas exaustivas e a conta chega de virar 6x1, 5x2, a conta chega se você não vai para 5x2 mesmo, porque a conta chega porque você amassa o seu colaborador completamente e isso não prospera, isso não faz com que nada, você não tem aderência dos profissionais, você não tem nada. Então, tem que ser muito mais justo em relação a isso. E ele, o colaborador, sem dúvida, ele vai trabalhar muito mais focado, muito mais energizado e sabendo seu papel no negócio. Eu acho que essa tem sido a tônica de tudo que a gente tem feito, de conseguir apresentar para todo mundo que trabalha para a gente o papel que essa pessoa tem, fundamental em cada um dos processos e a responsabilidade que ela carrega estando com a gente. Acho que essa foi uma nova maneira de pensar mesmo, que eu consegui descentralizar muitas rotinas, aonde eu consigo ser mais responsável por mudanças do que antes, com um envolvimento mais soft power. Assim, uma coisa que eu realmente consigo atrelar pelo nosso jeito de pensar e a gente está muito alinhado em todas as camadas. É uma conquista que a gente ainda está buscando, nós estamos trabalhando nisso ainda, mas a gente teve uma evolução que mudou até o meu otimismo em relação ao negócio, a maneira de pensar no futuro. As potencialidades que ele tem, né? Tudo, porque depois de um tempo que a gente está nessa área, né, assim, eu sou um cara que trabalha muitos anos na área, tem muita gente que vem para trabalhar comigo e eu tenho que entender o poder disso e poder ser o vetor de talentos que chegam para trabalhar comigo. Se eu sequestro esse talento apenas para que ele massageie meu ego, ele nunca vai ser o melhor que ele pode ser e o meu projeto vai estar sempre freado também. Né? A gente precisa explorar esses talentos que chegam para trabalhar com a gente para que a gente projete cada uma dessas peças para que juntos a gente alcance algo mais e essa pessoa crie uma carreira mesmo, que estando na empresa no futuro ou não, ela é orgulhosa da trajetória que ela teve. Eu acho que isso é fundamental para a construção que eu quero ter na minha vida. Perfeito. Então, você trouxe um pouco, né, a sua tecnologia são as pessoas, né, e são elas que movem, né, e fazem o seu negócio dar certo no final do dia, né, então esse é um grande desafio, de fato, porque
você ter o engajamento das pessoas, você construir isso, isso aí. junto com várias, não só o que está na sua cabeça, né? É um grande desafio para quem lidera, né, um negócio. E indo para um lado um pouco, né, a gente está aqui no Inter, né, a gente ficou super feliz de saber que vocês são clientes do Inter Empresas, assim. E como é que é o desafio financeiro, assim, né? Você lida diretamente com isso? Como que você compartilha isso com os seus sócios? Qual é o segredo que você acha, assim, do sucesso nesse sentido, né? De ter olhar para isso, mas também não ser o que te torna refém também, como você falou, a questão do capital. A Vela é uma empresa formada por criativos. Uhum. E isso nos limitou muitos anos. Sim. E a partir do momento que a gente definiu que a gente precisava de um diretor financeiro, a empresa começou a mudar, e aí a gente está no nosso segundo diretor financeiro, um cara fantástico que está trazendo para a gente muito desse elemento imediatista, todo dia é um ganho, todo dia é um ganho, todo dia tem que olhar faturamento, tem que olhar tudo. Algo que nunca moveu, né, nenhum desses sócios, né, fundadores que estão aí, mas que sempre foi um freio de mão puxado, porque a gente nunca sabia, nunca tinha assertividade dos investimentos para que eles nos vulnerabilizasse muito. Perfeito. Então a gente tinha que estar sempre pisando em ovos em relação a onde a gente ia aplicar e investir, e a ajuda de alguns conselheiros também, que foram muito importantes nessa virada, trazendo para a gente exatamente a inteligência corporativa. Perfeito. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente está assumindo e aprendendo com essa inteligência corporativa, a gente consegue também transmitir a nossa inteligência de hospitalidade, a nossa inteligência de restaurantes, porque essa troca que forma um restaurante sólido. Então, é uma troca recente que a gente teve e que tem sido muito bem-vinda, né? A nossa empresa está virando tudo que sofreu em pandemia, né? Porque nosso setor sofreu foi o setor, né, que... muito, a gente não desistiu de nenhum funcionário, a gente não desistiu de nada, sabe? Nós não tivemos nenhuma demissão durante a pandemia, foi uma época difícil. Na época, éramos uma empresa mais independente ainda, porque produzíamos a nossa própria bebida, então a gente não tinha o apoio de grandes empresas do setor, coisa que ajuda muito, né, os restaurantes e os empreendimentos da área. E foi apertar o cinto e falar, não, vamos embora, vamos fazer e aprender sobre finanças, né? o econômico financeiro a longo prazo. Porque o erro cometido, muitas vezes, para quem é criativo e entra no empreendedorismo, ele está muito no imediatismo. Perfeito. Não fazer estratégias, não fazer orçamentos anuais, não aprender sobre essa gestão econômica para que você consiga fazer os planos a longo prazo. Então, a partir do momento que a gente começou, os custos, né? A gente começou a aprender a fazer esses projetos a longo prazo. Vamos dizer que o radicalismo da Viela deu uma freada, tem gente que ainda sente falta de repente a gente abrir um bar durante 15 dias na Praça Raul Soares, no Carnaval, e depois fecha, que era só um pop-up. A gente fazia umas coisas dessas, assim, que movimentavam muito a cidade e que a gente ainda tem vontade de fazer, mas a gente quer fazer com mais responsabilidade, com mais parcimônia, com mais cuidado. Mas é isso, legal. Empreender é muito parecido com cozinhar. É um exercício de observação diária e transformação diária, onde você erra e acerta, para cada vez errar menos. Perfeito. Né? Então, tem uma similaridade nisso aí. E você, empreendedor que está cheio de desafios, burocracias aí com o seu banco atual, lembre-se de abrir a conta PJ do Inter Empresas, o QR Code está aqui na tela. E aí, falando um pouco da parte pessoal, né? A gente até um pouquinho antes de ligar aqui as câmeras falou um pouco disso, né? Que é um desafio ele equilibrar todas as frentes da vida, né? Todos os desafios, né? E aí, o que você podia dizer, contando um pouco sobre, né? Você também, sobre sua vida pessoal, para quem está ouvindo a gente em qualquer lugar do Brasil, né? Que a gente tem ouvintes aí espalhados pelo Brasil, que está nesse momento empreendendo e está com essa dificuldade de como conseguir
continuar tendo focos na vida pessoal e a sustentabilidade do negócio, assim. Eu acho que eu fui um cozinheiro bom e um chefe de cozinha bom, muito responsável durante a minha vida toda. Mas depois que minhas filhas nasceram, eu acho que mudou muito. Mudou muito porque eu entendi que tudo de fora era muito fugaz e que nada tinha tanta importância assim como eu achava. Eu lembro de momentos. Eu tive um primeiro restaurante que eu fechei em 2014. Foi meu primeiro restaurante. Eu sofri muito, assim. Eu tive um momento muito de sofrimento, de nossa, falhei, errei. E que coisa, e fiquei muito amargurado. E aí vivi várias outras coisas depois, fui me reerguendo. Mas que depois que a minha filha mais velha nasceu, tudo pareceu não ter tanta importância mais, né? Sim. Porque você deixa de estar na órbita do mundo e do que é o seu objetivo, e você vira um planeta onde você tem agora essa pessoa na sua órbita, ela depende de você para viver, para se nutrir, para ser feliz. Então que isso é mais importante. Então, isso tirou o viés da projeção individual, né, do chefe Henrique e tudo mais, e eu falei, não, só quero ter o privilégio de viver desse universo de gastronomia que eu amo, e é tão difícil viver do que a gente realmente gosta, do que move a Sim, gente. Então, verdade. eu indi muito meus movimentos para que eu tivesse apenas uma operação coesa, um trabalho honesto, que botasse comida na mesa, e eu acho que essa missão ela foi diminuída, né? A missão de ser uma estrela, essas coisas que a juventude traz, né? E aí eu começo a olhar que não, cara, o mais importante é eu poder viver disso e poder desfrutar do dia a dia, desfrutar da minha família e tentar passar essa mensagem para que os meus colaboradores que são mais jovens não fiquem, né, embriagados desse status, né? Que eles entendam que isso é tudo fugaz, tudo vai embora, né? O que fica realmente é a vida que a gente leva no dia a dia. Legal. E agora contar um pouco do que você está planejando aí para o futuro, o que você está pensando aí para os negócios, enfim. A gente tem mais uma hora? Não, mas é brincadeira. A gente tá olhando para outros pontos da cidade e fora da cidade também. A gente entende que a Viela já está com maturidade para poder sonhar mais alto, né? A gente está bem assessorado, pensando muito em crescer, né? Assim, crescer de uma forma tanto de marca quanto também de uma operação equilibrada. Acho que as nossas operações estão num momento incrível. Nosso time está num momento muito legal. A gente está com solidez. Mais do que inventividade, que sempre foi característica, mais do que tudo isso, a gente está buscando consistência, a gente está buscando casas que entreguem exatamente o que o cliente está esperando, sabe, traduzir a felicidade e criar conexões reais com os nossos clientes ali, né, para que eles realmente se conectem com o restaurante, tenham o restaurante como um lugar de segurança. E aí a gente entende que esse é talvez o momento certo para crescer agora, né? Então desde 2018 que a gente abriu, desde 2022, que foi o último caso que a gente abriu, que foi o forno, a gente veio exatamente pensando, não, como que é esse crescimento? Então a Viela está crescendo sem abrir restaurantes, né? A gente está com projetos que são colaborativos, então como tem a Galeria Ficus e agora vem mais um projeto ali perto, que não é um restaurante, mas que colabora com o universo do restaurante. A gente tem olhado para outras capitais brasileiras, né, que é isso que a gente fala por hoje. Mas que sim, estamos felizes com o que está vindo, porque está sendo bem feito, basicamente porque está sendo bem pensado. Muito legal. E nesse sentido, pra gente ir chegando no final aí, passou super rápido o nosso tempo.
falando um pouco, você falou um pouco do que você está pensando para o futuro do seu negócio e para esse empreendedor que agora está pensando o futuro do negócio dele, né? E às vezes está no início. Qual dica você daria de como ele se organiza para poder pensar um futuro melhor para o negócio dele, enquanto empreendedor, né? Assim, coisas que você acha que são importantíssimas levar em consideração. Comece pequeno Uhum. e só cresça quando os dois pés estiverem no chão. Muito legal. Henrique, te agradeço aí pelo papo, foi ótimo. Obrigado. Espero contar aí com você várias vezes, contar dos outros projetos que estão chegando aí. Vamos falar, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Esse foi o Mil Contra. Lembrando que a gente está no canal do YouTube, também nas plataformas de streaming. E uma novidade é que a gente está também agora no Fórum, que é nossa rede social aqui, que fica no app do Inter, tanto Inter quanto Inter Empresas. Agradeço e até a próxima.